Olá, vou falar sobre o processo da fabricação da salsicha e mortadela. Sou Jaqueline Andrade, sou acadêmica em nutrição, terceiro semestre da Faculdade Zacarias de Góes, da disciplina Tecnologia dos Alimentos. O trabalho é orientado pela docente Juliana. A origem da salsicha. A salsicha surgiu na cidade de Frankfurt, na Alemanha, por volta do século XV. É um produto formado a partir da emulsão de carnes e moídos e adições de algumas especiarias como sal para conservação, amido para melhorar a retenção de água e fatiabilidade, entre outros. Bastante difundido nos dias atuais, fazem parte da alimentação de milhares de pessoas. Os custos desses produtos satisfazem diversas classes sociais, sendo produtos de fácil acesso e muito apreciado por crianças, adultos e idosos. Os produtos carnes e embutidos geralmente apresentam altos teores de gordura totais, ácidos graxos saturados e sódio, podendo trazer problemas relacionados à saúde. Os conservantes utilizados na salsicha possuem grandes quantidades de nitrato e nitrito, que poderão desenvolver câncer de esôfago e estômago consumidos em excesso. Não é um alimento saudável, possui um baixo valor nutricional. Processamento da salsicha. A salsicha é uma carne mecanicamente separada. Segundo o Ministério da Agricultura, entende-se a carne retirada a partir de ossos, feita através daquelas partes que não são reaproveitadas. Exemplo: carne de cabeça de bovinos e suínos, recortes suínos com 50% de gordura, peito de suíno, coração, tripas, estômago, pele e etc. O fluxograma. A primeira etapa é o preparo da carne. As carnes utilizadas na fabricação de salsicha devem estar congeladas de forma a facilitar o controle de temperatura no cooler durante o processo de trituração. O bloco da carne congelada deve ser cortado com o uso de quebrador de blocos ou serra-fita, até se obter pedaços de carnes adequados para serem moídos, normalmente em disco com furos de 12 mm. Depois a carne é colocada no cooler. As carnes devem estar congeladas e resfriadas com temperaturas entre -5 graus Celsius e 2 graus Celsius. Moer a carne no toicinho em disco com furo de 4 mm de diâmetro. Colocar a carne e o toicinho após o moídos no cooler e em seguida adicionar os demais ingredientes. A próxima etapa é a pesagem. Nessa etapa é realizada a pesagem dos aditivos, que serão utilizados no processo. A pesagem correta dos aditivos representa um perigo de contaminação química, principalmente no caso de conservadores como o nitrito e o nitrato, que requer controle rígido devido à sua toxicidade. As dosagens de aditivos utilizadas devem estar claramente especificadas na formulação e a sua quantidade dentro do permitido. A próxima etapa é a moagem. A subdivisão da matéria-prima em partículas é a principal transformação causada pela moagem. A operação proporciona a melhor homogeneização do produto final e maior exposição das proteínas. O aumento da área superficial também promove a distribuição da contaminação microbiológica inicial, antes mais restrita à superfície da matéria-prima, potencializando a deteriorização do produto final com maior rapidez. A moagem é importante no processamento de embutidos de massa grossa, exemplo, linguiça e o salame, cujas texturas são caracterizadas pelo tamanho de partícula. A moagem e a mistura são duas operações distintas, mas quando o equipamento utilizado é um triturador do tipo facas, curtem, ambas podem ser executadas no mesmo equipamento, desde que todos os ingredientes sejam adicionados sequencialmente em tempo hábil. A observação é pertinente tanto para a massa fina como para a massa grossa. Para isto, deve ser seguida uma sequência de adições. Primeiro, a carne magras e metade do sal de cura. Segundo, metade do gelo. Terceiro, proteínas de soja. Quarto, gordura e o restante do sal e outros ingredientes.
Quinto, o restante do gelo deve se manter a temperatura abaixo de 16 graus Celsius. Sexto, o fixador de cor, que é o nitrito, e avaliar se a massa está fina como desejado, e transferir para as embutideiras, que é a próxima etapa, que é o embutimento. No processo de embutimento, pode ser utilizadas tripas naturais de carneiro ou artificiais de calibre de 22 milímetros. Torcer a tripa em forma de gomos de 9 a 12 centímetros de comprimentos. Colocar os gomos em varas ou em gaiolas para serem transportadas para as estufas de cozimento, que é a próxima etapa. Cozimento. O objetivo dessa etapa é cozinhar a massa, dando características de paladar adequado, cor, sabor e consistência, além de estabelecer a mistura e melhorar a conservação. São indicadas as seguintes condições para o processo: 20 minutos a 55 graus Celsius, calor seco e chaminé aberta, para ocorrer a formação de cor e facilitar a depilagem. 30 minutos a 70 graus Celsius, calor seco e chaminé fechada. 30 minutos a 80 graus Celsius, calor úmido e chaminé fechada, até atingir 71 graus Celsius no centro do produto. Durante o cozimento, as primeiras alterações fiscais tornam-se evidentes com a coagulação das proteínas na superfície da carne e mudança da cor vermelha para cinza ou marrom acinzentado. A mioglobina e hemoproteína, que constitui 90% do total dos pigmentos da carne, é uma das proteínas mais estáveis ao tratamento térmico. Em solução aquosa a 80 graus Celsius ou mais e com pH de 5,5 a 6, que permanece no seu estado original, enquanto a carne precipita a 60 a 70 graus Celsius. A próxima etapa é o resfriamento, que é feito através de chuveiros ou jatos de água em temperatura ambiente. E deve-se sempre utilizar água potável e tratada, para evitar a contaminação do produto. O resfriamento deve ser feito com água gelada, por um período de 5 minutos. A próxima etapa é a embalagem. As salsichas são normalmente embaladas a vácuo, mas também podem ser embaladas com atmosfera modificada. Após a embalagem a vácuo, são colocadas em caixas de papelão e armazenadas em câmara fria. A sala de embalagem deve ser climatizada, temperatura 10 graus Celsius. Por último, a estocagem. Após a embalagem, as salsichas são encaminhadas para o estoque, que deve ser feito em câmaras frigoríficas com temperatura de 4 e mais ou menos 1 grau Celsius. Mortadela. A origem. A mortadela é antiga, tem mais de 2.000 anos de idade. Nasceu no Império Romano e há registro de alguns imperadores não passava um dia sem consumi-las. Talvez por isso os italianos sejam os principais consumidores do embutido no mundo. Processamento da mortadela. Segundo o regulamento técnico do Ministério da Agricultura, a mortadela é um produto cárneo industrializado, obtido de uma emulsão das carnes de animais e de açougue acrescido ou não de toicinho, envolvendo ingredientes embutido envoltório natural ou artificial em diferentes formas e submetidos ao tratamento térmico adequado. O processamento da produção de mortadela pode variar de uma fábrica para outra. Basicamente, os processos compreendem as etapas de pesagem, seleção de ingredientes, a pré-mistura das matérias-primas e ingredientes, emulsificação, mistura de toicinho, se houver, embutimento, cozimento e defumação, se houver, resfriamento e embalagem. Fluxograma. As matérias-primas congeladas ou resfriadas foram trituradas e transportadas até o moedor, cuja função é garantir a granulometria desejada para cada matéria-prima antes de serem enviadas para a próxima etapa do processo e posteriormente pesadas e misturadas e formando assim a massa. Durante o processo de mistura,
foram adicionados condimentos, aditivos e conservantes. Após o término da mistura, a massa passou pelo processo de vacuumização e com misturador do tipo pá e bomba de vácuo dupla para a retirada de bolhas de ar do meio da massa e pelo emulgador para refinar e realizar a emulsão da massa. Posteriormente, a massa foi conduzida para o processo de embutimento. No embutimento, foi utilizada a tripa artificial, utilizando uma embutideira de funil com calibre 36 milímetros para a obtenção de mortadela com 2.500 gramas, com calibre de 95 miligramas de diâmetro e comprimento de 380 milímetros. Em seguida, as mortadelas sofreram o processo de cozimento em estufa, utilizando-se vapor saturado, onde permaneceram e atingiram a temperatura núcleo do produto de no mínimo 70 graus Celsius e o processo de resfriamento, em que permaneceram e atingiram a temperatura núcleo num produto de no mínimo 25 graus Celsius. Este controle de temperatura foi feito com auxílio de sensores dispostos no interior da estufa. Por fim, as mortadelas foram adicionadas em caixas de papelão e mantidas em câmara de estocagem sob temperatura no máximo 7 graus Celsius até a extinção do prazo de validade. No processo de cozimento, foram estudados dois tipos de cozimentos denominados como processo padrão e com redução de tempo de cozimento, ambos utilizando as formulações com carne suína e de frango. O processo de cozimento da mortadela foi realizado em estufas e em forma de bateladas, em que cada batelada comporta 10 carros carregados com mortadela distribuída de forma que as peças não encostassem umas nas outras. Após o carregamento completo da estufa, foi acionado o programa de cozimento com controle automático de todos os parâmetros, que é tempo e temperatura definido em cada etapa. Após o cozimento, as mortadelas foram resfriadas até se atingir a temperatura no núcleo do produto de no mínimo 25 graus Celsius. Por fim, as mortadelas foram adicionadas em caixas de papelão e mantidas em uma câmara de estocagem de 2 a 7 graus Celsius por 90 ou 60 dias. As referências e muito obrigada.